nascido em outra cidade, eu estava ali, aquela cidade a trabalho, estava ali naquela cidade já fazia mais de quase 10 anos, e estava vivendo ali, né? A minha família de outra cidade, eles se revezavam para cuidar de mim, porque eu precisava ainda ficar naquela cidade por um tempo. Eu evito citar nomes de pessoas, evito citar nomes de cidade, porque pode ser que há algumas pessoas possam não gostar disso, né, de ter seu nome citado, mas já que eu não quero citar nomes, também não vou citar cidades. Isso pouco importa. O que importa foi o milagre, né? Não importa se foi no Rio de Janeiro, se foi em São Paulo, se foi no Rio Grande do Sul, não importa onde foi, se foi em Goiânia, se foi em Brasília, não importa. O que importa é que o Deus do céu manifestou-se na minha vida. Que o Deus do céu não teve endereço, né? Ele não olhou a distância, ele me viu. Quando ele me viu, ele me curou, me livrou do laço da morte. E com isso, os dias foram passando, os meses foram passando, e eu resolvi então, ali, me tratando ali, com os fisioterapias, várias sessões, e orando muito a Deus. Eu pedia muito a Deus, eu falei: Deus, eu não sinto a minha coluna mesmo, eu não sinto as minhas pernas, o meu pescoço, ele fica muito formigando, eu não sentia, sabe? Nessa parte eu comecei a acreditar que o médico tinha acertado. Falei: Deus, tem misericórdia de mim. E eu, formado em guitarra, estudei a vida inteira um instrumento, gostava de tocar guitarra na igreja, e infelizmente uma coisa que me aconteceu que me abalou muito, que foi ter ficado naquela cadeira de roda ali, naquele ano muito frio demais, do ano de 2010, né? 2010 ali sofrendo muito dos meses frios, e no acidente eu tive uma agravante, né? Uma coisa que me machucou demais, que foi a perca do braço. Olha, eu tenho o braço, mas ele não se mexe, sabe? Olha, eu tenho a mão, mas ele não mexe nada, ele é imóvel, totalmente morto, ó. Perdi o braço. Eu tenho o braço, ó, tenho o braço, mas não funciona. Então, com isso, eu não pude tocar mais a minha guitarra para Deus. E foi nisso que eu fiquei deprimido. Comecei a entrar em depressão, cadeira de roda. O meu braço não funcionava. Ficava olhando para a minha guitarra ali. Tinha a visão dela no quarto, mas não podia mexer. Não podia tocar um hino para Deus, não podia, fazer nada. Falei: meu Deus, e agora? E a esperança era que nas fisioterapias, todo mundo falava para mim: não, vamos fazer fisioterapias que pode voltar e voltar e voltar. E eu começava a contestar com Deus: Deus, o que está acontecendo? Por que, Senhor? Por quê? Porque me trouxe de volta, mas eu estou agora com um braço a menos. Estou com esse braço imóvel e não posso andar.
Eu não posso andar, Deus. Eu queria andar. E comecei a me abrir, a falar mais com Deus. Passava os dias falando com Deus. Parecia que eu estava ficando louco. As pessoas olhavam, os parentes, os amigos que iam me visitar, me vinham falando sozinho naquela cadeira de roda. Mas eu estava orando, eu estava falando, Deus, eu não aceito isso. E Deus começou a falar comigo. Deus começou a trabalhar no meu coração de uma outra forma. Deus falava assim, olha, você pode fazer outras coisas. Você vai anunciar a minha palavra. Você vai pregar a minha palavra. Você vai dizer a todos o que eu fiz na tua vida. Você vai pregar que eu sou Deus que ressuscita ainda. Que eu sou Deus que não cura apenas gripe. Que eu sou Deus que não cura apenas uma dorzinha de cabeça. Não, eu sou Deus que ainda ressuscita mortos. Eu quero que você vá às nações, que você vá às cidadezinhas, que você entre na favela, que você vá aos vilarejos e diga que que eu te ressuscitei. Você estava morto e eu te dei vida. Falei, Deus, mas eu vou ficar nessa cadeira de rodas. Aí houve-se o silêncio. Vários dias. E Deus usando pessoas que iam lá em casa, na minha casa, para orar por mim. Deus usava eles. Que Deus ia me tirar daquela cadeira de roda. Que Deus tinha muitos caminhos para mim. E era o que eu tinha ouvido de Deus. Nas minhas orações aqui, ó. Deus me respondia no coração. Eu não ouvia vozes externas. Eu via a voz de Deus internamente. Deus falava diretamente aqui, ó, no meu coração. E eu não falava mais para ninguém o que Deus estava falando comigo. Eu não falava mais. E foi nisso que, no meu silêncio, melhorou muito a minha convivência com Deus. Por quê? Porque eu estava muito reclamão demais. Eu murmurava demais. Eu brigava demais. Por não aceitar de não poder pegar a minha guitarra e tocar. Que eu dizia para muitos, eu me formei, estudei tantos anos, partitura, tablatura, toquei tantos anos para chegar agora, depois de formado, não poder mais tocar guitarra. Era isso que eu falava. Até que chegou esse ponto de Deus ter que conversar comigo. E me explicar, né? Deus não deve explicação para ninguém. Não quis dizer, mas nessa forma não. Me explicar assim, dizer para mim o que ele queria de mim. Qual era o trabalho agora? Era o trabalho da evangelização. Era o trabalho da anuncialização, anunciar o reino, o dia aceitável do Senhor. Era anunciar o Evangelho. Era isso que Deus estava querendo de mim. Foi isso que Deus falou comigo. Por isso eu me calei. E o tempo foi passando. E eu orando. Tempo passando e eu orando. Tempo passando e eu orando. Fechou-se 1 ano naquela cidade ainda. 1 ano naquela casa. Eu não queria mais ficar naquela casa. Porque foi ali que meus animais morreram. Foi ali que eu passei muito tempo da minha vida longe da minha família. Que eu tinha um bom emprego, tinha uma boa casa, tinha muitos amigos naquela cidade. Mas quantas vezes eu fui desumano, sabe? Porque quantos Natal, quantos aniversários,
da minha família, eu não vinha. Nunca ia até a casa da minha mãe, que era em outra cidade, né? Nunca ia visitá-los no Natal, no Ano Novo, no aniversário da minha mãe, nem ligava. Sabe, era um cristão totalmente dos dias de hoje, sim, sabe? Cristão Nutella, palavra mais assim, cristão fácil, sabe? Cristão não, gospel fácil, gospel. Cristão eu sou agora eu sou cristão, mas antes eu era gospel, sabe? Gospel Nutella, que queria tocar, queria apresentar, não era tocar, queria se apresentar, luzes, cortinas, festa. A minha vida de gospel era festejar, festas, mas esquecia da família. Eu abandonei minha família, não ligava para eles, mas Deus fez um reboliço, uma obra perfeita, para me acordar e me despertar, como se Deus dissesse assim, ó, tu tem uma família, tu tem uma mãe, tu tens pai, irmãos, e você precisa viver eles, viver a sua família, você precisa viver a velhice dos seus pais. Eu fui despertado por Deus nesse acidente. Eu fui despertado por Deus para anunciar a palavra, o evangelho da salvação. Jesus veio para salvar o mundo. Jesus veio para salvar todos. Todos. Jesus veio para salvar, mas Deus também deixou assim, olha, se você quiser, Deus não impôs para ninguém. Ele disse, olha, quem quiser vir até mim, negue-se a si mesmo, pegue a cruz e siga-me. Foi isso que Deus falou. Deus falou assim. Deus não quer ninguém por obrigação. Deus não quer que você fique, vai na igreja para bater carteirinha, como se fosse uma empresa e ficar lá, eu estou aqui, viu? Marca aí, presença. Não. Isso aí é ser gospel Nutella, gospel frouxo, fraco. Isso não é ser crente. Ser crente é, sofrer na pele as arduras, as dificuldades, a angústia, sabe, o sofrimento no corpo. Sofrer por Cristo, sofrer pela palavra de Deus, sofrer falando a verdade, sofrer porque é honesto, ser verdadeiro, ser corajoso como Davi, sabe, procurar fazer a obra de Deus como Deus deseja que você faça. Não seja desanimado, não seja fraco, não seja crente assim que ninguém pode falar, ninguém pode te chamar a atenção, você já corre, você já larga o seu chamado, você pega no arado e olha para trás e começa a procurar sombra para se esconder do sol. Isso não é ser cristão, isso não é pregar o evangelho. Você fica procurando facilidades, fica procurando motivos para abandonar a igreja. Saiba que você não está abandonando a igreja, você não está abandonando o pastor. Primeiramente você abandonou a Deus. Se Deus fez um chamado na tua vida, se Deus te convidou e você aceitou, saiba que você entrou no melhor lugar do mundo, no paraíso. Deus te convidou para ser salvo. Deus te convidou para ser, novo, lavado, remido, escolhido. É isso que Deus preparou para mim. Foi assim que Deus me ensinou.
Foi difícil aceitar? Foi. E cadeira de roda, né? Com todas as fisioterapias que eu fiz, fisioterapias doloridas. Sabe qual era a parte mais difícil? Era a parte da locomoção. Era terrível, porque eram 3 dias por semana, às vezes eram 2 dias por semana, e eu dava mais graças quando não tinha fisioterapia para fazer. Que eu falava, ai, graças a Deus que eu não tenho que ir naquele lugar. Mas eu estava indo e chegou um tempo que eu fiquei totalmente desanimado de fazer tanta fisioterapia, quase 1 ano. Aí, como eu estava falando daqueles meses de agosto, frio, gelado, Deus começou a conversar comigo de novo. Deus começou a se apresentar para mim de uma forma linda, especial, uma voz doce, meiga, suave, uma voz que tranquilizava, sabe? Aquela voz de muitas águas, aquela voz de muitos pássaros cantando, aquela voz de abelhas, sabe? A voz linda me acalmava. Deus tratou comigo. Deus viu que eu já não estava mais murmurando, que eu não estava mais reclamando por causa do meu braço, por causa das minhas orações. Eu falava, Deus, eu estou vendo essa dificuldade. As pessoas têm que me carregar para dar banho, as pessoas têm que me carregar para levar ao banheiro, para fazer as minhas necessidades, e que por muito tempo foram sonda e fralda, mas depois de um tempo a sonda foi tirada e a fralda também, parei de usar fraldas. Aí eu comecei a ser levado naquelas cadeirinhas de banho, né, para o banheiro. Sempre tinha que uma pessoa me levar, era tudo na mão, almoço, janta, café, água, tudo tinha que ser trazido na minha cama para mim, na cadeira de roda. E eu não aceitava aquela situação, ao ponto de eu começar a orar com um objetivo de oração. Eu tinha escrito num papel na época. Falei, Deus, eu peço só te uma coisa: não me deixes na mão, não me deixes na mão de pessoas, porque pessoas se cansam. Não é a mesma coisa, Senhor, de eu pegar este copo e ir até a torneira ou ir até a geladeira e pegar água para mim. Deus, eu ainda tenho a minha mão, uma mão eu tenho uma mão ainda, Deus, eu tenho esta. Eu só quero, Deus, poder ir até a minha geladeira, até a minha torneira e tomar água eu mesmo, sem precisar gritar para alguém, me traz água, me traga comida, me traz o pão. Não, Deus, eu orei assim, me devolve os movimentos da perna. O Senhor falou comigo, Pai, que me levaria a vários lugares desse mundo para pregar o teu evangelho, mas eu não quero ir numa cadeira de roda, não, Senhor. Eu não aceito isso. Não, Senhor, eu não aceito. Eu quero pregar a tua palavra, mas me ajuda. É o último pedido que eu te faço. E naquela semana, eu passei até a fazer jejum
e muitas orações. Eu comecei a tirar mais tempo para falar com Deus, sabe? Eu tinha as pessoas que ficavam do meu lado, às vezes 2, às vezes 3, às vezes nenhuma, às vezes uma, mas estavam sempre ali. E a minha felicidade foi que eu comecei a me intimidar mais, ficar mais íntimo com Deus. Começava a querer mais falar com Deus e ler Bíblia e falar: Deus, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso, o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra, o diabo não é nada, o Senhor é Deus, o Senhor é... Eu só falava isso. Falava: Deus, grandes são as tuas maravilhas. Deus, o Senhor é o Deus da minha vida, Deus da minha alma, Deus que me livrou da morte, Deus que me tirou do laço do passarinheiro, tu és o Senhor da minha vida. Eu comecei a falar, eu só falava assim, eu me forçava a Deus, eu me fortalecia, eu buscava, até que Deus começou a trabalhar na minha vida. Foi a última coisa que eu pedi a Deus: me devolve o movimento das pernas. E nesse dia frio, muito gelado, que eu estava sofrendo, mas era um sofrimento de dores esta que eu não senti no acidente, as dores que eu não senti na hora que eu caí, dores que só minha família assim sentiu, né? O sentimento deles, a dor, o sentimento, mas eu estava sentindo agora a dor dos nervos, sabe? O frio atacava os meus nervos, eu sentia dores no corpo todo, eu não tinha sensibilidade de calor e nem de frio,